Bem-vindo, bem-vinda à sua rádio, à nossa rádio, aqui no Instituto Suassuna, um lugar onde a gente fala sobre o bem potencial máximo da psicologia na sua vida, na vida das pessoas que estão à sua volta. E hoje, no nosso quadro Fala Psi, onde a gente conversa com psicólogos que já são renomados, que já estão aí há muito tempo na área de trabalho, eu vou trazer um grande amigo, Figueiró, para falar com a gente. Rafael, seja bem-vindo. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos que nos ouvem agora. É um prazer estar aqui com você. E olha só, o nosso tema hoje é psicologia organizacional, saúde do trabalho, como é que a gente pode, enquanto psicologia, ampliar seu horizonte. E vamos lembrar só um pouquinho, você que está assistindo o nosso canal, eu sei que você vai curtir a nossa página, vai encaminhar esse vídeo para um monte de gente, mas principalmente entenda que aqui a gente não tem uma regra certa para viver. Então, o que a gente vai trazer aqui para você hoje é uma ampliação da sua percepção em relação à psicologia, novos horizontes, uma psicologia para além das quatro paredes. E é isso que o Rafa vai dizer para a gente. Rafa, me conta um pouquinho primeiro, lá atrás, o que fez você escolher a psicologia? Bom, eu fiz vestibular na época, né, nos anos 2000, né? Na época, apesar de eu ter uma facilidade com matemática e física, eu já entendia que eu gostava de outros assuntos, de reflexões sobre a vida, filosofia. Então, eu achava que a psicologia poderia ser uma boa, né? Eu confesso que, como a maioria dos estudantes de psicologia, eu fiz psicologia sem saber direito do que se tratava. Eu acho que esse é um problema que a gente enfrenta hoje, né? Os alunos chegam na Muito bom. psicologia achando que psicologia é clínica, achando que psicologia é deitar no divã e tal. E aí, dentro da psicologia, eu tive a sorte de conhecer outras áreas, né, pelas quais eu me encantei. Ainda bem, né? Mas foi isso que me fez um pouco entrar pela psicologia. Acho que, claro, tinha aquela ideia da psicoterapia como o carro-chefe, acho que isso é que me encantava inicialmente, mas eu acabei conhecendo outras áreas. Então, minha trajetória é um pouco marcada por isso. E você falou pra gente assim que você gostava de matemática e psicologia não é só a parte clínica. Como é que foi que você descobriu isso? Porque é verdade, a gente chega na psicologia achando que é só clínica, né? Como é que você descobriu isso, Rafa? Cara, na verdade, eu fiz faculdade na Federal do Rio Grande do Norte, né? E aqui tem uma figura que é bem conhecida no campo da saúde mental e da reforma psiquiátrica, que é a Magda Dimenstein. E quando chegou no último ano, que é o ano que a gente escolhe o estágio, na minha época a gente só fazia, o último ano era só estágio, né? E até então eu vinha me preparando para a clínica, o que é uma coisa Sei. interessante, porque geralmente quando a gente foca numa área, a gente negligencia as outras, né? Então eu negligenciei bastante psicologia organizacional, psicologia social, e só focava nos meus estudos e nas matérias que eram relacionadas à clínica. Quando chegou no bendito último ano, né, os professores foram se apresentar para mostrar suas propostas de estágio. E essa professora, chamada Magna Dimenstein, ela apresentou a proposta dela, que era no campo da saúde mental e reforma psiquiátrica. O estágio era num hospital psiquiátrico e numa residência terapêutica, fazendo acompanhamento terapêutico com os moradores da residência, ex-pacientes psiquiátricos de hospital psiquiátrico. Então, isso me chamou a atenção. Eu falei, eu vou ver o que é essa parada aqui. Se for o caso, depois eu peço reingresso só para fazer outro estágio em outro canto, ou faço uma especialização em clínica depois, mas eu quero ver do que se trata isso aqui. E aí foi um caminho sem volta, porque aí eu entrei para o campo da saúde mental, e aí entrou, aí a discussão já é pela psicologia social, reforma psiquiátrica, luta antimanicomial. Aí, bom, aí nisso eu já me encontrei com essa professora, já comecei a ler outros textos, já entrei no movimento da luta antimanicomial aqui em Natal. Aí já me afastei um pouco da clínica e já fui para outras discussões. Aí nisso eu fiz o mestrado, na sequência eu fiz o doutorado, e aí foi. Aí um pouco por aí essa escolha, né, por esse caminho. E aí acabei conhecendo outras coisas, né, outras discussões, porque eu acho que a gente. E aí aprendi muitas coisas, né? Eu acho que a gente aprende muito quando a gente tem desejo, né? Tem paixão. Então, como eu me apaixonei muito pelo campo, né, da luta antimanicomial e da psicologia social, e depois da psicologia do trabalho também, aí eu acabei aprendendo outras coisas, né? Ainda bem. Ampliei um pouco essa visão do homem. Para essa molecada que está escutando a gente aqui, você acha que a gente que escolhe a abordagem ou a abordagem que escolhe a gente? Como é que você vê isso aí? Cara, eu vejo como um encontro, né? Porque assim, nós temos um jeito de ser no mundo, eu acredito, né? Uma maneira de enxergar a vida.
Então, quando a gente encontra uma abordagem que tem uma maneira parecida de pensar a realidade, aí esse encontro acontece, né? Perfeito. Que aí, por exemplo, né, eu fui muito pela área acadêmica, depois eu voltei para a área clínica, porque eu acabei passando no concurso, eu sou servidor público da Assembleia Legislativa também. E aqui eu atendo na clínica, então eu acabei fazendo depois uma formação em Gestalt terapia, e eu sou um Gestalt terapeuta muito porque eu acredito, né, assim, o modo como eu enxergo a realidade é muito parecida com os pressupostos teóricos da Gestalt terapia. Então eu acho que é um pouco disso, né? A gente tem uma maneira como a gente enxerga o mundo e algumas teorias fazem mais sentido para a gente do que outras, né? Então acho que é um encontro, né? Vai acontecer nesse encontro, né? Você passou pela É, clínica, foi na luta é. antimanicomial e hoje está passando pela clínica, mas também não largou essa questão do trabalho, né? Como é que Não, você vê hoje essa questão da psicologia do trabalho, onde você está, que é o lugar onde você fala muito hoje, né? assim, isso foi muito. Porque no mestrado eu estudei o cotidiano dos Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, né? E no doutorado eu já fui para uma questão relacionada ao trabalho, que foi o trabalho do policial penal, na época chamado de Uhum. agente penitenciário, né? Então foi o meu ingresso para pensar a questão do trabalho foi muito isso, né? Então pensar o trabalho em prisões. O que acontece com o trabalho prisional? O que acontece com a pessoa que se torna um policial penal a partir do momento que ele veste aquele uniforme? Quem ele vira? Que transformações subjetivas acontecem naquele corpo, naquele ser que está em movimento? E ele vai virar uma outra pessoa e a gente não sabe o que é. Então a minha questão era essa, né? Que pessoa é essa em que se transforma um ser humano quando ele veste ali um uniforme de policial? Então, e aí eu fui estudar um pouco dos efeitos do trabalho na subjetividade do trabalhador. Então foi por essa via que eu entrei na questão do trabalho, né? Então hoje eu sou professor do mestrado em psicologia aqui da Universidade de Potiguar, que é uma universidade privada aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, né, como um todo, que pertence à rede Ânima de Educação. E então eu acho sim que é muito importante pensar o trabalho, né? O trabalho define o homem, nos define enquanto sujeito. A primeira coisa que a gente, né, quando a gente conhece uma pessoa, uma pergunta clássica é o que é que você faz da vida, né? Então assim, o trabalho a gente transforma o Perfeito. mundo, a gente se constitui enquanto sujeito, então é uma dimensão fundamental para entender as pessoas. Eu acho que inclusive na clínica, reverbera na clínica também, né? Esse trabalho, esses problemas relacionados ao trabalho, essa relação saúde mental-trabalho. Então acho que é um campo fundamental. Importante isso que você está trazendo, porque assim, você traz duas perspectivas muito ampliadas e que me fazem muito bem escutar, e eu gosto muito de passar para você que está assistindo a gente. A gente está falando de uma psicologia que não precisa ficar dentro das quatro paredes, né, do consultório ali, não que ela não aconteça ali também, isso é importante a gente Uhum. resgatar, e você pega uma abordagem, que é uma abordagem que é conhecida aí no Brasil, no meu primeiro livro a gente vai falar muito sobre isso, que é uma abordagem que ela é construída dentro do consultório e você leva ela para além, você leva ela para um lugar aí onde a gente está falando da psicologia dentro das relações de trabalho, porque ali tem uma subjetividade. E quando você amplia isso para as questões, por exemplo, né, do policial prisional, das forças de segurança pública, você vê isso como um campo, pelo menos aqui no estado de Goiás, é um campo muito aberto para a gente. Mas como é que você percebe aí? É um campo aberto para esse trabalho? Como é que funciona? Então você perguntou sobre se há um campo para isso, ou seja, essa relação da clínica com o campo do trabalho, sobretudo na segurança pública. Foi isso? Na verdade, você traz uma discussão muito importante, que é a abordagem gestáltica ampliada, né? Para além dessas quatro paredes. E aí você traz a questão da segurança pública, mas existem outros campos que você acha que estão abertos? Você sente que a segurança pública está aberta hoje para isso? Ou você sente que existe uma dificuldade dessa entrada do psicólogo? Olha, assim, vamos lá. Acho que existem as duas coisas. Primeiro, vamos falar da abertura. Existe sim uma abertura para pensar e para trabalhar. Nós, enquanto psicólogos, trabalharmos assim, do ponto de vista, né, tanto no ponto de vista particular quanto do público. Porque, por exemplo, a gente tem o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, lançou agora uns programas, né, em que cada secretaria estadual eles podem contratar psicólogos e vem uma verba específica para isso, para que os psicólogos atendam os policiais penais. Então basta o psicólogo se cadastrar, né, e eles atendem. Então, assim,
Já existe um projeto nacional, por exemplo, né, com professores universitários envolvidos, alunos de graduação envolvidos, onde o policial penal acessa uma plataforma online, escolhe lá um psicólogo e é atendido imediatamente. Então, tudo isso está acontecendo agora. É uma coisa que não acontecia antes, né? Então, assim, aqui a gente está vendo uma interface da psicologia clínica no campo do trabalho, especificamente na segurança pública. E aí, essa é a abertura, digamos assim. Mas o que é a outra parte que é, digamos assim, a não abertura que eu gostaria de falar? Eu acho que ainda existe muito preconceito por parte dos trabalhadores. Então, você pega um policial Uhum. penal, o campo da segurança pública ele é um campo muito predominantemente masculino, com valores assim, né, do machismo e dessa coisa, né, e também tem uma certa cultura militarizada, né? O que eu quero dizer com isso? No campo militarizado, né, as pessoas meio que são treinadas para a guerra, então é aquela cultura do ter que enfrentar, né, e não pode adoecer. Então nisso você vai Do ter que ser um herói, né? você tem que ser um herói. Então você vai criando aquela ideia de que se você pedir ajuda, você está fracassando, você tá, digamos assim, não está honrando o seu papel, você não está dando conta, você está sendo menos, né? Então, assim, essa discussão, isso tem produzido no campo da segurança pública pessoas que não pedem ajuda, né? Pessoas que têm Uhum. dificuldade de procurar um psicólogo. Para você ter uma ideia, aqui em Natal, quando eu orientava estágio, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária e nós tínhamos uma sala lá na secretaria para atender os policiais penais. Os policiais penais passavam pela sala, falavam até no corredor com a porta aberta, assim, pelo corredor com a psicóloga que estava lá, sempre tinha um psicólogo disponível em todos os turnos, mas eles não entravam para fazer uma consulta pelo Uhum. constrangimento, pela vergonha, né? Por essa sensação de fracasso que eu falei aqui, de talvez não dar conta, né? De não ser o herói ou esse guerreiro, né? Que eles são forjados, né? Para ser nesse campo militarizado que é a segurança pública. Então acho que tem esses dois lados, mas de uma maneira geral eu acho que tem uma abertura sim, uma questão positiva para a entrada da clínica e da psicologia no campo da segurança pública. E para os alunos que estão nos assistindo aqui, Rafa, você pensa isso como uma possibilidade de atuação? Você vê isso como uma possibilidade futura? Na verdade, a pergunta mais especificamente é: como é que você está vendo o futuro da psicologia de onde você está hoje? Porque você está hoje falando dessa questão do trabalho, dessa questão, né, de uma clínica que alcança esse trabalhador, desse preconceito do trabalhador. Então, como é que você enxerga a psicologia a futuro? Acho sim que é um campo. Antigamente, eu acho que essa discussão ficava muito restrita às empresas, né? E eu acho que agora a gente está Uhum. extrapolando um pouco isso tem respaldado muito nas clínicas privadas. Trabalhadores têm procurado mais, a gente vive um momento, né? Saiu esses dias uns dados, né? A quantidade de busca em chat GPT, né, por ajuda em temáticas de saúde mental é enorme. Então a gente tem uma demanda muito grande, né? A gente ainda não tem uma cultura de que é preciso pagar por isso, né? É importante pagar por isso, né? Uhum. Esse custo que parece alto, na verdade é um grande investimento. Mas eu acho que isso está mudando, né? E eu acho que a gente tem sim a possibilidade, cada vez mais profissionais estão chegando nas clínicas, estão se propondo a entrar e sabe, a começar um processo. Também acho que as psicologias têm entrado nas empresas e eu acho que as empresas estão mais abertas a mudar um pouco aquela concepção clássica de produtividade, produtividade, produtividade. Muitas estão realmente pensando, pô, eu quero um trabalhador que esteja feliz aqui, né? A galera já começou a entender Uhum. que o trabalhador feliz e que está bem é o que vai ficar e no fundo, no final das contas, é o que vai produzir mais. Que de certa forma isso é o que isso Que é é a verdade, né? importante, né, para as empresas. Então acho que sim, é um campo muito promissor. E para essa turma que está se formando, né, que a gente está aqui nesse quadro Fala Psi, você já tem um histórico dentro da psicologia. Qual o horizonte que você enxerga para a psicologia hoje? Horizonte que você fala assim no campo da psicologia clínica. Mais especificamente nessa psicologia que você tem mais acesso, que é essa psicologia organizacional, você entende essa questão da psicologia no trabalho, né? Então, qual é a perspectiva que você vê hoje para essa turma que deseja entrar aí, como você disse, né, por uma psicologia? Pode ser pela psicologia social, pela abordagem gestáltica, que é onde você vem comentando, mas
esse campo que se põe aí essa psicologia? É um campo que vai aumentar, vai diminuir? Como é que você percebe isso? Eu acho que é um campo que está em franca expansão. Nós temos aí 3 principais frentes, né? As empresas que estão contratando mais psicólogos, porque estão sendo muitas vezes obrigadas, né, pela NR1, para pensar os riscos psicossociais no trabalho. É o campo privado, porque tem chegado mais trabalhadores, né, pessoas que estão. A gente está tendo uma cultura de fazer terapia, isso está aumentando no Brasil. E terceiro, a gente está tendo mais concursos públicos para psicólogos. Perfeito. Psicólogos de ambientes do judiciário, do legislativo e do executivo, né? A gente está tendo muitos concursos públicos, né? Então, o campo das políticas públicas ainda absorve muita mão de obra dos PSIs. Então, eu acho que essas 3 vertentes, elas estão em franca expansão. Isso mostra para a gente um cenário muito positivo. A gente está num momento, né, do mundo, né, que as pessoas estão falando de saúde mental o tempo todo, né? Então, eu acho que nós Perfeito. somos a profissão do futuro, sem sombra de dúvidas. E aí, sem querer puxar a bola para um lado ou outro, você falou de 3 pontas aí, né, de possibilidades, mas quando a gente está falando mais especificamente hoje da NR1, para a turma que está se formando agora, que está começando a ver a psicologia, novas possibilidades dentro da psicologia, como é que você percebe essa fatia da NR1 hoje para o psicólogo? Porque aí não vai ser aquele psicólogo só organizacional, né, que vai fazer algumas áreas dentro da organização, mas como é que você vê o psicólogo NR1 e a psicologia organizacional? Como é que você percebe esses... É um psicólogo que vai precisar estudar mais outras coisas, porque até então a psicologia, no modo clássico, ela ficava muito restrita a recrutamento, seleção, treinamento, né, desenvolvimento de habilidades, não é verdade? Dinâmica de grupo, aquelas coisas que classicamente os psicólogos eram convidados a fazer. Agora a gente está sendo convidado a pensar sobre essa relação do trabalho com os fatores psicossociais que estão no entorno do trabalho, as condições de trabalho, iluminação, temperatura, carga horária, os processos de trabalho, né? Como é que é a divisão de tarefas, como é que é a relação com chefia, com os colegas, como é que aquele trabalho acontece, como é que aquele impacta a subjetividade. E, de fato, nós, psicólogos, somos o profissional que consegue ter o olhar para isso. Ora, a nossa matéria-prima é a subjetividade. Não há nenhum outro profissional que tenha isso como matéria-prima. E a NR1, quando ela coloca os fatores psicossociais como elementos ali para pensar, né, os riscos psicossociais, então a gente coloca a gente ali como um dos profissionais habilitados e talvez um dos mais importantes para pensar esses elementos. Né? Um médico do trabalho que antes fazia esse trabalho sozinho, agora já não consegue mais. Então, assim, é um campo que se abre. Acho que um profissional bem formado, né, que tem uma discussão boa sobre trabalho, e quando eu falo trabalho, tá, gente, não é só apenas pensar recrutamento e seleção, sabe? Eu acho que é pensar, assim, os fatores da Ampliar, né? sociedade, né, os fatores sócio-históricos relacionados ao trabalho, entender, inclusive, por exemplo, como é que o neoliberalismo impacta o trabalhador. A gente precisa entender isso para pensar riscos psicossociais, porque algumas empresas isso vai cair mais pesado, outras menos. Então, a discussão do trabalho, ela se amplia também. O mercado se amplia, mas a discussão também. Então, assim, um profissional hoje que queira trabalhar com isso, ele não pode negligenciar algumas discussões que são mais macrosociais e até mesmo políticas, né? Então, assim, o psicólogo hoje que pretende trabalhar com isso, ele tem que dominar uma parcela do conhecimento da clínica, uma parcela de conhecimento da psicologia social, uma parcela de conhecimento da psicologia organizacional. Eu acho que essa interface, né, desses 3 elementos é que compõe o novo psicólogo organizacional. E essa leitura extra que você está falando, do neoliberalismo, uma visão de mundo também um pouco ampliada, porque o psicólogo não pode ficar só focado ali, pensando assim, vou pensar só o indivíduo, mas o indivíduo nas suas relações, né, com o mundo próprio, humano, circundante, ampliar um pouco essa percepção, né? Exatamente, exatamente. Né? E aí, obviamente, que para pensar o trabalho é importante pensar essas dimensões todas. Maravilha. E a gente falou um pouco mais de NR1, de como é que você enxerga essas conversas, e você disse também para a gente que está aí no mestrado, o que vocês vêm discutindo dentro do mestrado hoje, Rafael? O que vocês vêm tendo como área de pesquisa? Como é que está o olhar de vocês dentro da academia
para essa... Porque assim, o que você traz para a gente é muito interessante, que você está juntando aí, unindo a teoria, né, de tudo isso que você vê, mas com uma prática também muito presente. A minha linha de pesquisa principalmente, né, eu sou da linha de saúde do trabalhador, mas a minha linha de trabalho é voltada para subjetividade e trabalho na segurança pública, né? Então, o meu foco principal é com policiais militares, civis e penais. Mas eu oriento trabalhos de diversas áreas, né? Então, por exemplo, trabalhos que discutem saúde mental entre servidores públicos os IFs, né? Os institutos tecnológicos, a saúde mental de professores, ou, por exemplo, assédio moral entre servidores públicos, né? Então, esses geralmente são os temas que eu venho trabalhando. E é por aí que eu tenho direcionado a pesquisa, né? Mas mais do que pensar Ó, na então, pesquisa, ó, a gente tem pensado aham. também em desenvolver, por exemplo, né? A gente tem pensado em desenvolver ferramentas práticas de intervenção, né? Como é um mercado profissional, os nossos produtos nem sempre são só teóricos, né? A gente Perfeito. tem a proposta de criar produtos técnicos também. Então, por exemplo, ferramentas de intervenção, protocolos de intervenção em saúde mental, são coisas que a gente valoriza aqui no nosso programa. Que maravilha. E olha só, para você que está assistindo a gente, é disso que a gente está falando aqui, é de uma psicologia, assim como a gente sempre fala aqui no Instituto Suassuna, uma psicologia atuante. A gente quer colocar você que está estudando, que tem a sua fundamentação teórica, a sua fundamentação filosófica, são importantíssimas, mas a gente precisa levar isso para a prática, levar isso para o nosso dia a dia, e aí eu vou deixar um convite aqui, Rafael, se você puder compartilhar com a gente o seu mestrado, o seu doutorado, para que a gente possa ler. E fica o convite para os seus alunos, aqueles que puderem aí, que já tiverem feito o mestrado com você, nas suas orientações, a gente puder bater um papo com eles, para a gente apresentar, né? Porque são coisas que já estão publicadas, mas às vezes, se a gente puder dar voz aqui para eles, mostrar o que a gente está fazendo de importante na psicologia no Brasil. Porque a psicologia brasileira é muito importante, Rafael. Eu falo que a gente precisa valorizar mais, valorar mais o que a gente produz aqui, e a gente precisa mostrar o que a gente tem, porque nós temos muita coisa boa dentro da psicologia. O Brasil é um país pujante e é um país que é um continente, então a psicologia, todo dia ela está se reformulando aqui, né? Porque nós somos psicólogos atuantes. Existem aí outros institutos, né, fora do Brasil que também fazem isso, mas o Brasil, ao meu ver, não sei se você vai concordar comigo, mas a gente passou para além dessas quatro paredes, a gente vai ao público, a gente encontra com as pessoas, né? A gente está ali, eu chamo aqui no Instituto, Rafael, de dedo no pulso. A gente está com o dedo no pulso da sociedade, da comunidade, tentando entender, tentando fazer essas intervenções. Então fica aqui o convite para os seus alunos, se eles puderem participar com a gente aqui na nossa rádio e trazer o que vocês estão publicando aí. Tá bom, tá bom. Em breve teremos um simpósio, onde vocês vão poder conhecer, inclusive, alguns trabalhos em andamento, e eu divulgo para vocês, você convida a galera aí, o simpósio online, isso é legal. Por favor, então a gente vai divulgar, vamos deixar aqui o link para fazer as inscrições para esse simpósio, para acompanhar tudo isso. E a gente já deixa o convite da nossa editora. A gente tem uma editora, a editora Suassuna aqui no Instituto. Então, dos melhores trabalhos, desses que são extremamente competentes, se quiser trazer para cá para a gente publicar isso e trazer a público o que vocês estão fazendo, eu vou ficar muito feliz e honrado aqui. O Instituto vai ficar muito feliz com essa parceria, porque gosto muito do que você traz para a gente. Você amplia, abre um gap ali, mas para além de abrir um gap, você traz coisas construtivas, né? Porque tem muita psicologia, muita gente na psicologia, me desculpa falar isso, mas que fica aí cheio de mimimi, falando um monte de coisa, mas não propõe. E eu fico muito feliz com essas proposituras que você vem trazendo aí. Abre o espaço, mas tem o que colocar ali dentro. Vamos ler mais, vamos costurar um pouco mais essa psicologia, né? Certamente, Danilo, certamente. E sobre publicação, a gente já conversou que a minha tese, a segunda edição do livro dela, eu vou fazer com vocês, né? Vamos articular isso aí. Eu lembro dessa história. E agora está gravado. Para mostrar aí como é que é o trabalho em prisões. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Tem mais alguma coisa que você queria deixar para essa galera que está se formando agora? Alguma dica que você pudesse dar para eles? Cara, eu acho que a dica é não menospreze nada, que a gente costuma deixar umas matérias que acha meio chata assim, mas não menospreze não, porque lá na frente aquilo pode ser muito importante, né? Então estude, o que você puder aprender, aprenda.
e meta as caras mesmo. Eu acho que a psicologia ela tá aí para quem faz acontecer, né? Não fique no nível básico, não. Vai para cima, né? Se o professor passou o texto, leia o texto. Se ele passou o texto complementar, leia o complementar. E é assim que a gente vai. Ô, turma, então escutem isso que foi dito pelo Rafael. Eu sei que você vai compartilhar esse vídeo, eu sei que você vai passar esse vídeo para um monte de gente, deixar seu comentário, curtir, porque isso tudo você já sabe fazer. Mas o que eu queria que você levasse desse vídeo hoje é a importância que o Rafael traz de nós ampliarmos essa percepção e essa nossa atuação. Mas para ampliar a atuação e a percepção de mercado, você precisa ampliar o jeito que você enxerga. Eu acho que o Rafael trouxe isso com muita clareza para a gente, quando ele fala em se doar, se entregar, passe em lugares diferentes, porque são essas diferenças que vão te compor como um excelente profissional no futuro. Então não vamos mitigar nada, não vamos deixar nada de lado, amplia seu horizonte e encaminha esse vídeo para um monte de gente para ampliar o horizonte de outras pessoas, porque a gente precisa de uma psicologia cada vez mais atuante. Rafael, um grande abraço, muito bom te ver por aqui e o convite está feito para a sua turma. Bora fazer isso acontecer junto. Valeu, meu caro, um abraço e abraço a todos os ouvintes aí. Valeu, garoto. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.